Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Muita satisfação de estar nesse lugar nessa noite para adorar a Deus, louvar e bendizer o seu santo nome. Como já foi dito, me chamo Josias. Completei ontem 42 anos de idade. Glória! Glória! Congrego na IAR, ali na Taquara, Igreja Apostólica Reino de Cristo, cujo líder máximo, depois de Cristo e do Espírito Santo, é o apóstolo Elias Pedro, que está em São Paulo, e o bispo Amilcar Neves como vice-presidente, a saber, meu sogro. E estamos aqui hoje para discorrer sobre um tema vasto. Você já pode abrir a sua Bíblia no tema, por favor. Atos dos Apóstolos. Lá no capítulo de número 17. E eu só quero trazer em voga tão somente um versículo. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. E a meditação sobre essa palavra, porque eu quero tecer um raciocínio, já que a parte que me cabe é trazer uma pequena reflexão sobre isso. Eu quero que nós meditemos nesse tema a partir desse texto, juntamente com um outro texto, que talvez na sua e na minha mente vai trazer bem mais luz a esse texto. Eu quero ler com você tão somente o verso 16. Atos dos Apóstolos 17, tão somente o verso 16. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Eu posso ler novamente? E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Não fecha a sua Bíblia, não. Vamos voltar um pouquinho. João, Evangelho de João, lá no capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo de número 4. Amém? A partir do verso 18, ou melhor, 17. A partir do verso 17. João, capítulo 4, a partir do verso 17, vai dizer assim: a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5, e o que agora tens não é teu. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Presta atenção nisso. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, creio que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Aleluia! Aleluia! Você pode se assentar.
Irmãos, na meditação dessa palavra, a gente começa a pensar sobre verdades. O que é verdade? Porque alguém vai dizer para você assim: Jesus é a verdade. Você vai dizer para mim assim: me prove. Alguém vai dizer para você assim: Maomé é a verdade. Você vai dizer assim: me prove. Alguém vai dizer para você assim: o fulano das couves é a verdade. E você vai dizer: me prova. Porque para alguma coisa ser verdade, não basta alguém dizer que ela é verdade. Ela tem que ser provada e comprovada. E é interessante que quando a gente chega nesse texto do Atos dos Apóstolos, as pessoas começavam a viver alguma coisa. E de repente ele estava fazendo algo num determinado lugar e passava um vento e ele sentia um arrepio. E a partir daquele arrepio, ele entendia que uma força sobrenatural tinha feito algo em seu favor. E a partir dali ele levantava um altar naquele lugar e a partir dali criava-se uma superstição sobre aquilo. O que é superstição? Alguma coisa que se acredita como sendo espiritual, como sendo milagroso, como sendo sobrenatural, mas que na verdade não tem eficácia nenhuma. E como a gente vai conseguir concatenar e pensar e acreditar e crer e viver e sentir e vivenciar que de fato Jesus Cristo é a verdade? Porque a gente vai tecer um pensamento dentro da Bíblia sobre a nação de Israel. A nação de Israel, ela é o povo separado e escolhido para representar a Deus na terra. Ela é separada para representar a Deus na terra. E Deus começa a movimentar algumas coisas para mostrar para o seu povo que Ele é Deus, que Ele é Senhor. E Ele começa a fazer milagres. E Ele começa a fazer coisas. E as nações circunvizinhas começam a perceber que havia alguma coisa diferente naquela nação. Tanto é que a partir de um dado momento, quando Israel sai do Egito, que ele atravessa o mar, que ele começa a atravessar os espaços das nações, os reis, quando sabiam que Israel estava pelas redondezas, eles se amedrontavam e se apavoravam, porque eles sabiam: aquele povo é o povo que o Deus deles abriu o mar, aquele povo é o povo que o Deus deles foi coluna de fogo durante a noite, foi coluna de nuvem durante o dia, e nada de ruim acontece contra eles. Aleluia. Aleluia. E aí acontece uma coisa impressionante. Moisés sobe o Sinai. E Moisés passa algum tempo no Sinai. Lá embaixo, sabe o que acontece? Um bezerro de ouro. Israel começa a viver um ciclo de pecado, e eu vou falar supostamente arrependimento, retorno, pecado e supostamente arrependimento e retorno, e vive-se um ciclo interminável. Só que chega um momento na Bíblia que Deus diz assim, lá no livro de Joel: eu vou tirar os meus mandamentos das tábuas de pedra, e eu preciso escrever o meu mandamento na tábua dos vossos corações, porque só assim vocês vão viver e experienciar o que de fato é necessário para um arrependimento verdadeiro e para uma vida genuína em mim. Aleluia. Por quê? Não basta falar.
tem que viver. Amém. Não basta aparecer, tem que ser. Não basta só dizer que tem que ter. Aleluia. Ah, Jesus de Nazaré. Glória. Às vezes a gente parece muito, mas não é. Às vezes a gente vive uma roupa cheia de pompa, mas não tem. Meu Deus. Jesus é diferente. Jesus é diferente. Jesus nunca apareceu. Você quer dentro da Bíblia isso? Isaías no número 53 do seu capítulo. Ele não tinha parecer nem formosura, e nenhuma beleza havia para que o desejasse, mas verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades, Glória a Deus. as nossas dores. Aleluia. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, Amém. Aleluia. e pelas suas Glória. pisaduras. Graças a Deus. Só que deixa eu voltar agora para o livro de Atos dos Apóstolos. Existem alguns trâmites para que nós possamos de fato ser sarados. Aleluia. Primeiro, João capítulo 4. Jesus chega para uma mulher e diz assim: me dá água. Como tu falas comigo, sendo tu judeu, sabendo que eu sou uma samaritana? E aí Jesus discorre um assunto com ela e começa a dizer para ela, de forma estilizada, quem ele era. E de repente Jesus para o assunto e diz assim: vai lá e busca o teu marido e traz. E quando Jesus fala isso com essa mulher, ele entra no solo sombrio da vida daquela mulher. Porque existem áreas da nossa vida que são dificultosas de falar. Existem áreas da nossa vida que são dificultosas de colocar na mesa. E dessa mulher a área sentimental. E quando Jesus manda buscar o seu esposo, Jesus entra no ápice do problema pessoal daquela mulher. E aí aquela mulher tinha duas opções. Ou não era verdadeira com ele, ou poderia ser exposta. E agora vamos entrar no sol arenoso, irmão. Fala comigo se não é verdade. O pecado, o problema do pecado, para nós, é sempre a vergonha que ele vai nos expor se descoberto. A problemática do pecado, na maioria das vezes, a gente não coloca na balança o texto que diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, entre nós e o nosso Deus. Porque a preocupação em não pecar sempre foi: não pequem, porque senão ficaremos separados do nosso Deus. O pecado corta a relação do homem com Deus. Não é verdade? Não foi assim no jardim? Uma vez que o homem peca, ele perde a conexão direta com Deus. O elo foi quebrado, e já disseram aqui, a aliança foi desfeita. E deixa eu te contar uma coisa sobre a aliança, irmão. Muito sério. Todas as vezes que vai se fazer a aliança nunca é feita do menor para o maior. Nesse caso, de nós para ele.
A aliança sempre tem que ser feita de cima para baixo. E é por isso que todo o esforço humano em chegar em Deus é vão. E assim se cria a religião. Porque religião vem da expressão religar, que é o homem tentando se chegar a Deus. E o Evangelho é o único que é o oposto disso. Ele ama o mundo de tal maneira que ele entrega, ele dá um meio para o homem se chegar a ele novamente. Aleluia. Só que o homem precisa simplesmente reconhecer que sem ele não chega e fazer como essa mulher fez. Seja verdadeiro. Senhor, eu tenho um problema com esse negócio, eu não tenho marido. E quando ela expõe, não tenho marido, aí Jesus entra. É verdade. E é interessante que Jesus frisa isso. Tiveste 5, e o que agora tens não te pertence. Isto disseste com verdade. E ali toda a teia, todo o pensamento daquela mulher desmonta. E aí ela já vê Jesus de uma forma diferente. Vejo que tu és profeta. E aí ela faz uma pergunta para ele sobre adoração. Nós dizemos que é Gerizim. O povo, vocês dizem que é Jerusalém. Aonde é? E a resposta de Jesus nos completa. Porque uma vez que verdadeiros, não importa o lugar. Aleluia. Uma vez que sem máscaras, não importa o lugar. Uma vez que sem mentiras, não importa o lugar. A gente está tão preocupado no que pensar ou do que pensamos acerca de Deus, que esquecemos do que Ele sabe acerca de nós. Irmão, eu posso pensar alguma coisa a seu respeito. Eu posso achar alguma coisa a seu respeito. Você pode ter uma impressão ao seu próprio respeito. Mas Deus sabe tudo ao teu respeito. Ele conhece aquele que está na mais densa treva. E com ele mora a luz. A gente engana, mente, disfarça. Para homens. Deus conhece o âmago do nosso ser. Sabe onde homem nenhum visita? E essa palavra tem poder de alcançar. Aleluia! Você quer a prova disso? Hebreus capítulo 4, verso 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Ai, irmão, não há nada que ele não saiba. Ele não te expõe, não me expõe, mas ele sabe. Então não adianta ter máscara, não adianta aparecer, não adianta ser igualzinho, porque se não é verdadeiro, ele sabe. Se não é verdadeiro, ele conhece. Então, por que não nos entregarmos à verdade? Aqui foi falado João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade
E aí o 36 completa dizendo assim, ó, porém se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. E o que é ser livre nessa conotação? É uma mudança radical de mente. Amém. Glória. Nenhum ser humano em si mesmo é capaz de resistir ao pecado. Ninguém em si mesmo tem poder de resistir ao pecado. Não existe ser humano bom o suficiente para resistir ao pecado. Só uma mente iluminada por Jesus Cristo através do Evangelho tem poder para dizer não ao pecado e às suas malícias. A gente às vezes faz coisas boas e se julga bom. A gente às vezes tem atitudes nobres e acha que a gente é mais. E aí a gente começa a olhar para o outro que não conseguiu ainda e começa a querer julgar. Meu Deus! Deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia diz assim, ó, Deus colocou todos debaixo do pecado para usar de misericórdia com todos. Ai, Jesus de Nazaré! Ele quer usar de misericórdia. E eu comecei a meditar sobre isso, irmão. Como é que se faz justiça com misericórdia? Sabe por quê? Porque certa vez, a gente volta lá no princípio. Quando Adão e Eva pecaram, o que Deus fez? Eles se cobrem com folha de figo e Deus faz assim, não é suficiente. Mata um animal, não é verdade o que a Bíblia diz? Deus mata um animal e os cobre com pele. E a partir dali está decretado que sempre que ocorre um erro, alguém tem que morrer. Sempre que você peca, irmão, ponha isso na sua mente. Você merecia a morte. E aí a coisa começa a ficar mais séria. Porque a gente leva o pecado como uma coisa normal, corriqueira. Não é. Só que os cordeiros que eram sacrificados no Antigo Testamento só cobriam. Não apagavam, só cobriam. Só cobrem, só cobrem, só cobrem. E havia a necessidade de um sacrifício para sempre. Deus. Aleluia, Jesus. E aí Paulo chega ao ponto de dizer assim: todas as vezes que nós erramos, nós expomos Jesus novamente à vergonha da Deus. Ó, isso, gente. Aleluia. Aleluia. É tempo de arrependimento de verdade. É tempo de abandono das velhas práticas. Porque Jesus tem uma vida nova para você. Jesus tem algo novo e diferente para você. Você talvez ainda não tenha entendido o que é viver em novidade de vida. Quando a Bíblia diz novidade de vida, é ter fé. E fé não é só acreditar. Fé é agir. Fé é atuar. Sabe por quê? Porque no hebraico não existe. Normalmente eles têm dificuldade com aquilo que é abstrato. Para eles só existe aquilo que é concreto.
E como é que você vai traduzir aquilo que é abstrato? Então, fé para eles é você estar se afogando e de repente passa um tronco de madeira ou um pedaço de árvore e você se agarra nele e fica boiando nele. Então, fé para eles é nisso eu me agarro, eu me seguro. Você já segurou em Jesus hoje? Ah, Jesus de Nazaré, você já segurou em Jesus hoje? Você já se agarrou nele hoje e falou assim: o senhor não vai não, o senhor vai ficar. Eu quero o senhor aqui comigo. E Jesus não é para ficar só aqui, no ambiente da religião. Jesus é para ser levado para casa comigo. Jesus é para visitar todos os cômodos da minha casa. Jesus é para andar comigo e saber o que eu faço. Passeia comigo, Jesus. Ele não disse assim, ó, não vos chamo mais de servos, mas os chamo de amigos, uma vez que amigo frequenta a minha casa. Uma vez que é amigo, deixou de ficar só aqui, falar, me liga, me manda mensagem, perturba meu juízo, mas eu quero você comigo, não é amiga? E é por isso que muitos de nós ainda vivem na superstição, porque não levou Jesus para casa. Se o tivesse levado, saberia. Você não precisa mais de coisas vãs. A gente às vezes, irmão, está tão preocupado com o que é supérfluo que esquece o que é essencial. Prioridades. A vida é feita de prioridades. Verdade. Se a gente não colocar prioridades, a gente nunca faz nada que é essencial. Sabe por quê? Porque a atualidade, ela tem sido uma miscelânea de coisas. E é Covid, e é não sei o que, e é não sei o que lá, e é televisão, e é notícia ruim, e é isso, e é aquilo outro, e é aquilo outro. E o Espírito Santo está nos dizendo hoje: para, segura. Tem muita voz externa, irmão. Tem muita voz externa falando que não é essencial. Aleluia, Jesus. E Jesus quer parar tudo. Nos retirar muitas das vezes para tudo. Sai da cidade. Aleluia. Sai da televisão, sai disso, sai daquilo. Aleluia. Porque agora vai, de repente vai doer um pouquinho. Mas eu vou partir para o encerramento. Poutinho diz assim: tudo aquilo que nós colocamos em primazia no lugar de Deus se torna um diabo. Tudo aquilo que nós colocamos em primazia no lugar de Deus se torna um diabo. Isso é pesado. Aí você vai dizer para mim assim: nossa, Jesus, ficou pesado. Irmão, Deus precisa urgentemente do primeiro lugar. Aleluia. O Espírito Santo de Deus precisa do primeiro lugar. A palavra de Deus genuína precisa do primeiro lugar. Aleluia. Tem muita voz dúbia falando o tempo inteiro. E às vezes a gente fica. Espera aí. A palavra
a gente ficou de fato, porque o povo brasileiro é supersticioso. O povo brasileiro é supersticioso. Mas Jesus nos chama para sairmos das cadeias e das amarras e não militarmos mais pelas coisas dessa vida normal, irmão. Você está pelejando por outras coisas mais espirituais, mais acima, no sentido de tornar você melhor do que os outros, não, no sentido de iluminar a sua mente e te dar o poder de escolher através da palavra de Deus, isso sim, isso não, porque é assim que a palavra de Deus faz, ilumina a nossa mente, e é isso que a igreja tem necessidade. Talvez você tenha entrado aqui pensando em desistir, pensando que nada mais vai acontecer, que tudo sempre vai ser como foi. E Jesus está dizendo para você nessa noite: pode mudar aqui e agora. Aleluia. Aleluia. Pode se tornar diferente aqui e agora. Você nunca sentiu indignação por você mesmo, não? Senhor, eu vou até aqui espiritualmente, daqui eu não passo. Tem um bloqueio. Senhor, eu já tentei levantar a mão 50 vezes, mas eu não consigo. Senhor, eu já tentei ser evangélico 50 vezes e eu não consigo. Alguma coisa me para. O que eu faço para conseguir seguir? Jesus disse simplesmente para você nessa noite: se rende. Aleluia. Aleluia. A gente briga demais, a gente é aguerrido demais, a gente acha que consegue com as próprias forças, quando o Evangelho é rendição a Cristo e um desafio. Jesus, eu quero mudar, faz alguma coisa em mim para eu mudar, irmão. Ele hoje entra e faz. Aleluia. Primeiro porque ele tem poder para isso, depois porque ele quer fazer isso, mas ele precisava que você declarasse isso. Sempre declare. Declare: Senhor, eu quero mudar, eu quero me arrepender. Senhor, eu tenho um coração endurecido, mas eu quero me arrepender, eu quero ser diferente. Eu ouço as pessoas falando aí o tempo inteiro que o Senhor fez um monte de coisa na vida dela, e às vezes a frustração da igreja é essa, que Deus faz na vida de todo mundo e parece que esqueceu de você. Deus nunca esqueceu de você. Aleluia. Os olhos do Senhor estão fitos em você. Ele te olha manhã, tarde, noite, madrugada, dia de sol, dia de chuva, e Ele tem te guardado. Aleluia. Talvez Ele te guardou a vida inteira para o momento da decisão aqui, Aleluia. de você se render aqui e dizer: Senhor, eu quero. Aleluia. E uma vez que você disse isso, Ele se levanta. Salmo de número 18. Ele se levanta e livra a tua alma, e te livra dos teus inimigos, e faz algo que ninguém no universo tem poder de fazer: colocar quebrantamento no teu e no meu coração. Deus Santo. Aleluia. Irmão, eu ia entrar mais em arrependimento,
Mas eu quero tão somente dizer para você o seguinte: arrependimento é uma mudança radical de atitude. A gente pode entrar aqui na igreja, chorar, falar em línguas, fazer um monte de coisa, mas se esse movimento não se refletir lá fora com atitudes, alguém disse aqui assim, ó, ide, não foi? Alguém disse aqui hoje, ide. Eu vou com você um pouquinho além. O texto no original diz assim, ó, já que estás indo, prega o evangelho. Já que você está indo para casa, prega o evangelho. Já que você está indo para a escola, prega o evangelho. Já que você está indo para o trabalho, prega o evangelho. Não importa para onde você está indo, pregue o evangelho. Porque ou nós somos de fato missionários, ou somos uma farsa. Tem graça nesse lugar nessa noite? Aleluia! Tem graça nesse lugar nessa noite? Eu quero encerrar com você no mesmo texto que nós iniciamos. O coração de Paulo se indignou com o momento que aquela cidade passava. E ele entendeu que ele poderia ser voz profética para alguns. Para alguns. E ele fez o quê? Se levantou. Uma vez que ele se levanta, a Bíblia vai dizer que uns criticam, outros acreditam. Nós estamos muito preocupados com os que criticam. E esquecemos que tem outros que vão acreditar. Jesus tem algo novo para mim e para você aqui hoje. Ele marcou esse dia com você aqui hoje. E não é amanhã, é hoje. Mas ele quer um movimento seu. Certo dia Jesus senta com Simão Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta de novo: Simão Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta de novo: Simão Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes de todas as coisas. E essas coisas, quando perguntadas mais de uma vez, elas são interessantes. Em rápidas palavras, eu estava numa festa com amigos, e uma amiga minha, noiva de um amigo meu na época, a gente estava conversando e eu perguntei para ela: cadê o seu noivo? Ela falou assim: ele foi para uma festa lá na Providência. Eu virei para ela e falei: e a ex-namorada dele está lá. Presta atenção nisso. Eu falei: a ex-namorada dele está lá. Você não se preocupa, não? Ela virou para mim e falou assim: eu não me preocupo, eu confio nele. Eu dei um passo para frente e disse assim: confia nele? Aí ela virou para mim e falou assim: confio. Eu dei mais um passo para frente e disse assim: confia nele? Ela franziu a testa e disse assim: confia. Eu dei mais um passo para frente e disse para ela assim: mesmo? Ela falou assim: o que você sabe que eu não estou sabendo? Irmãos, isso é para a nossa vida. Ou você confia, ou você não confia. Glória a Deus! Aleluia! E hoje, você não quer resolver confiar em Jesus, não? Aleluia! Resolver confiar em Jesus hoje. E quando disserem assim: por que você confia? Porque ele é maravilhoso. Porque ele é Deus. Porque ainda que ele não tenha feito, eu sei que ele vai fazer. Que ele está fazendo. A gente está tão preocupado em ver a obra para fora, estrondosa. E esquece
que a semente foi lançada entre 12 discípulos. E por isso, essa igreja está aqui hoje. Aleluia. Que coisa linda. Olha que coisa linda. A semente foi lançada entre 12. Lá no Oriente. E nós estamos aqui falando disso hoje. Irmão, a palavra de Deus é transcendente. Ela vai além daquilo que a gente vê. Permita-se deixar essa palavra entrar em você. Permita-se deixar essa palavra entrar em você. Permita-se deixar essa palavra entrar em você. Eu vou pedir que você se coloque de pé nessa noite. Aleluia. Tem que decidir. Tem que decidir. Todas as vezes que nós entramos na presença, é momento de decisão. E às vezes a gente pensa assim: eu tenho uma carteira de membro, eu faço parte de um grupo e não tenho nada que me arrepender. Ai, irmão, todos os dias o Espírito Santo está colado com a gente, olhando, ministrando o nosso coração, porque Ele quer que trilhemos caminhos retos, porque Ele quer que a gente saia da mesmice, porque Ele quer renovar a nossa alma, o nosso coração. Uma vez que Ele entrou, as dúvidas saem. Uma vez que Ele entrou, o pecado sai. Porque não dá para servir, pastor, a dois senhores. Olha, será o outro. Escolha a vida para que viva. Escolha a Cristo nessa noite. E Cristo de verdade na nossa vida, Ele nos faz abandonar o pecado, abandonar uma vida desregrada. E aí a gente pensa que uma vida com regra de Cristo é vida de prisão. Mas eu volto a dizer no texto para a gente: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem quer ser livre aqui, irmão? Quem quer ser livre aqui, irmão? Quem quer ser livre aqui nessa noite? Oh, Jesus nos chama a liberdade. Seja livre. Mas para ser livre, eu me arrependo. Para ser livre, eu renuncio. Para ser livre, eu abandono. Se eu quiser ter a minha vida de fato livre, eu tenho que renunciar e abandonar. Abandone hoje. Jesus está falando. Abandone hoje. E retorne. Abandone hoje. Oh, aleluia. Aleluia. Fraco sou, mas interessante que o homem de Deus está falando a todo tempo sobre arrependimento. E às vezes nós pensamos que arrependimento é uma palavra somente para não crente, é uma palavra somente para desviado. Davi era crente e precisava se arrepender.
Aquela mulher que foi pega em adultério, provavelmente ela era crente, ela era uma judia. Ela conhecia os preceitos da lei, mas ela precisava se arrepender. Se você hoje precisa se arrepender, rasgue o seu coração diante do Senhor. Porque eu acho que o mais terrível na vida de um homem é ele ganhar muita gente e perder a sua própria salvação. Do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Meu Deus. Aleluia. E sabe quando a gente começa a perder a nossa alma? Quando Deus começa a deixar de ser o primeiro na nossa vida, como o homem de Deus pregou. Eu sempre digo, irmão, que pecado é bom. Que se pecado não fosse bom, ninguém pecava. Mas quando a gente brinca com o fogo, a gente se queima. Quer levar a cheia como nós. Satanás, ele envolve um homem, envolve uma mulher numa sedução. E ele começa a acreditar que pode viver a vida dessa maneira. Ah não, eu sou tão maneirinho, eu sou tão maneirinha, sou tão gente boa. Não, meu irmão, se não houver arrependimento, a gente não tem como ver a glória de Deus. E a maior glória não é aquilo que a gente vê manifestando nos outros, mas a maior glória é aquilo que a gente vê se manifestando na nossa vida. Porque às vezes a gente tem muito isso, né? Eu preguei, eu cantei, eu orei, eu fumeguei e vidas foram abençoadas. As vidas foram abençoadas por causa da fé daquelas pessoas e por causa do ardor do coração delas. Mas o Senhor, Ele não quer simplesmente te usar em razão da necessidade daqueles que te ouvem, mas Ele quer te usar porque Ele tem prazer de encher você. Ele quer te usar não apenas por causa das pessoas que estão te ouvindo, mas Ele quer te usar porque Ele tem prazer em operar na sua vida, porque Deus tem prazer de operar na vida daquele que tem um contrito e quebrantado de coração. Diga para a pessoa que está do teu lado: é tempo de arrependimento, é tempo de abandonar certas coisas. Na Arábia, coloca a mão no seu coração. Como vocês louvam, mas a gente vai orar agora. É que levarás como na Arábia. O que você precisa se arrepender? O que você precisa abandonar? Senhor, eu preciso abandonar essa cegueira, porque eu estou caminhando a passos largos para o abismo e eu não estou me dando conta disso. Senhor, eu preciso abandonar, Senhor, esse pecadinho de estimação. Eu já me viciei nisso e eu não consigo viver sem isso. Narabashuri como naragaça. Quando o pecado ele vira uma prática de estimação, só descendo muitos degraus da humilhação para Deus quebrar as cadeias. Não deixa as sanguessugas sugar a tua vida, não, meu irmão. Não deixa as sanguessugas sugar a tua comunhão com Deus, não. Não deixa as sanguessugas bloquear a tua mente e te impedir de viver mudança de vida.
Paulo pregou em Atenas. E algumas pessoas se converteram. Diga para essa pessoa que está ao teu lado, só dessa vez. Você precisa se arrepender. Oh, meu Deus! Segundo a autoridade que é no nome de Jesus Cristo. Eu creio nessa palavra que foi pregada. E a Bíblia diz que a palavra não volta vazia. Ela sempre realiza o que apraz ao Senhor. Pai, é tempo de arrependimento, é tempo de arrependimento, é tempo de arrependimento, é tempo de arrependimento, é tempo de arrependimento. Pai, nós não queremos ter alegria no pecado, nós não queremos ter prazer no pecado, nós não queremos viver em companhia com aquilo que tu já disse que a gente precisa abrir mão. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, gera quebrantamento dentro do nosso coração. Assim como Paulo pregando em Atenas, a fé se manifestou, as resistências espirituais caíram por terra e vidas se voltaram para o Senhor. Salva-nos! Salva-nos! Salva-nos de nós mesmos! Porque enganoso é o coração do homem, Senhor. Salva-nos de nós mesmos! Começa a se humilhar aí no teu lugar, meu irmão. Começa a se humilhar aí. Começa a conversar com Deus. E comece a clamar: Jesus, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Muda minha mente, muda minha visão, muda meu discurso. Tira a pedra do lugar do meu coração, me dá um coração de carne. Senhor, nessa noite eu quero me humilhar. Nessa noite eu quero me humilhar. Humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus. Senhor, em nome de Jesus, realiza aí um corte. Realiza aí um corte, Senhor. Toda a conexão com a rebeldia, toda a conexão com o pecado, toda a conexão com superstições, toda a conexão com demônios, toda a conexão com o fracasso, toda a conexão com a carnalidade, toda a conexão com a falta de conexão. Nós repreendemos essa noite. Nós repreendemos nessa noite. Em nome de Jesus, Espírito Santo. 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 Penetra nas áreas mais profundas do nosso ser. Eu não conheço, Pai, o deitar e o levantar de ninguém aqui. Eu não conheço o dia a dia de ninguém aqui. Eu não sei onde Ele colocou os pés. Eu não sei onde ela foi. Meu Deus, eu não conheço. Mas Tu conheces. Em nome de Jesus, Senhor, joga por terra toda ação da mentira. Joga por terra toda ação do engano. Em nome de Jesus. Diga assim comigo: eu sei que o objetivo do maligno é me encaminhar para a vergonha, é me encaminhar para a desonra. Mas eu preciso me convencer que não é isso que Deus quer para mim. Em lugar de vergonha, Deus tem para minha vida dupla honra.
Deus que suas falas.